Oi, gente! Estou aqui de volta para mais uma aula e hoje eu trouxe aqui para vocês algumas planificações. Por que eu não estou chamando essas figuras de figuras planas? Porque elas, na verdade, são sólidos que estão desmontados, então elas recebem o nome de planificações. Eu tenho várias aqui e eu vou montar aqui com vocês cada uma delas para a gente poder trabalhar o nosso próximo conteúdo. Vamos lá? Bom, gente, aqui estão os meus sólidos. Agora as minhas figuras deixaram de ser planificações e se tornaram sólidos geométricos. E agora elas têm 3 dimensões. Aqui nós temos o comprimento, temos a altura e a largura, que é o chamado 3D. E agora eu vou explicar para vocês uma classificação bem básica mesmo, que a gente usa para dividir esses sólidos aqui. Eu vou dividi-los em pirâmides e prismas. Este grupo aqui são os prismas. Será que vocês conseguem me dizer quais as características dessas figuras aqui que eu não noto nessas? O prisma, ele possui faces poligonais. Isso aqui é um polígono. Tá? Polígono significa vários lados, e deste lado aqui eu tenho, por exemplo, um retângulo. Paralelamente, do outro lado, eu tenho um outro retângulo, e os dois são aqui do mesmo tamanho. Então, nós temos aqui essa figura aqui, que é popularmente chamada de paralelepípedo. Aqui nós temos um cubo, que também tem características similares ao paralelepípedo. São quadrados que se tornam opostos ao outro, ó. Essa face oposta a essa. Olhando assim e falando numa linguagem bem popular, eu noto que as minhas pirâmides, elas são pontiagudas. Os meus prismas não. Eu percebo também que eu tenho bases opostas aqui. O que é uma base? É onde eu estou apoiando a minha figura. Aqui eu tenho um triângulo como base, ele está aqui apoiado na mesa, e do lado oposto eu tenho uma outra figura igual. Um triângulo em cima e um outro embaixo. Diferente da minha pirâmide, onde eu tenho um triângulo aqui e na outra extremidade eu tenho um vértice, eu tenho uma pontinha, ao invés de ter um outro triângulo. Então, elas são bem distintas. Então, vamos lá. Prismas, aqui eu tenho alguns prismas, esse aqui é um prisma de base triangular. Esse é um cubo, que também é um prisma. Esse é um paralelepípedo, também classificado como um prisma. E aqui eu tenho 2 tipos de pirâmide. Uma pirâmide de base quadrada, ou base quadrangular, e uma pirâmide de base triangular. Na pirâmide também eu noto uma característica. As laterais da minha pirâmide, as faces laterais, elas são em formato de triângulos. Diferente dos meus prismas, onde as laterais são retângulos. Ou quadrados, são quadriláteros. Mesmo que a minha base seja triangular, a minha lateral é retangular. Então, pirâmide, as laterais triangulares, e o mais legal é que
todas elas culminam num ponto só, em um vértice só. Então, este triângulo, este e este estão ligados ao mesmo vértice. Essa pirâmide com base quadrangular, quadrada, também tem as suas laterais em formato de triângulos. Agora, vou explicar para vocês como a gente faz para identificar as partes desses sólidos. A primeira coisa que a gente pode notar em um sólido geométrico é que ele possui arestas, que são essas linhas, tá? Que foram utilizadas para se formar aqui a nossa figura. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, são muitas, tá? 10, 11 e 12. Então, essas linhas são chamadas de arestas. Eu pude contar aqui e descobri que no meu cubo tem 12 arestas. O encontro dessas arestas é o que chamamos de vértice. Um vértice, dois vértices, três vértices, quatro vértices, cinco vértices, seis vértices, sete vértices, oito vértices. Em uma figura espacial que estou usando nesse momento, que é um cubo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, que são as linhas. Vértices são denominados vértices aqueles pontos onde as arestas se encontram. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices nesta figura aqui. E temos também as faces, que são os lados dessa figura. Então, aqui eu tenho um lado, dois lados, três lados, quatro lados, cinco lados, seis. Popularmente, nós falamos lados, mas o correto é o termo faces. Então, completei aqui as características do meu cubo. Essas características também podem ser encontradas nas pirâmides. Então, vamos contar aqui nessa pirâmide de base quadrangular quantas arestas eu teria. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arestas. Vértices, tenho um aqui, nessa pontinha aqui em cima. E mais 4 aqui embaixo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontinhas, 5 vértices. E, por último, eu vou contar as minhas faces. Eu tenho uma aqui embaixo, que é a minha base. 2, 3, 4, 5 faces. Pronto, classificada também essa minha pirâmide. Fora essas figuras apresentadas para vocês, eu tenho algumas figuras que não se encaixam nem como prismas e também não são pirâmides. Elas não são classificadas em nenhuma dessas duas categorias. Eu tenho aqui, por exemplo, um cilindro, que a lateral é um círculo, ele rola, ele tem duas bases, uma base aqui e outra base na outra ponta. Tenho também o cone. Na sua base, o cone
também é um círculo, mas na outra ponta, ao invés de encontrar um outro círculo, como acontece no caso do cilindro, ele é pontiagudo. Eu não posso classificar o meu cone como uma pirâmide, porque o meu cone, ele rola. A minha pirâmide, ela encontra essa resistência para rolar, porque as laterais dela ela não é arredondada, como acontece no caso do cone. Então, é bem diferente essa característica de uma pirâmide para um cone. Fora o meu cilindro e o meu cone, eu tenho também a esfera, que eu procurei uma, mas o que eu encontrei mais próximo foi esse limão. A esfera, gente, é a famosa bola, tá? Ela não é um círculo, porque o círculo não tem essa característica. Agora eu vou explicar para vocês o que acontece se eu não estiver na minha sala de aula e não tenho essas figuras aqui em forma de construções. Não tenho esses sólidos. Como eu posso fazer a contagem apenas com o desenho que eu tenho disponível no meu livro didático, na minha apostila ou até mesmo que eu desenhei no meu caderno? Vamos para lá? Bom, desenhei aqui um cubo. Ele é a representação de forma plana de uma figura que na verdade é espacial, que é o meu sólido aqui, meu cubo. Então vamos lá. Vamos supor que eu não tivesse esse cubo em mãos para poder contar a quantidade de arestas, de vértices e de faces. Mas eu tenho aqui a minha representação, o meu desenho. E ele me permite fazer essa contagem também de forma simples. Vamos lá. Arestas. Expliquei para vocês aqui no sólido que arestas são as linhas. Então, nós vamos contar aqui quantas linhas foram utilizadas para fazer esse desenho. Então, tenho aqui uma, vou só fazer a marcação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 linhas, ou seja, 12 arestas. Vamos aos vértices. Também é bem fácil, é onde as arestas se encontram. Então, aqui, ó, eu tenho a pontinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, tá? Cada vértice aqui, ó, é o encontro de 3 arestas. Essa e essa, elas se encontraram nesse vértice aqui. E as faces? Bom, vamos lá. Eu tenho uma aqui embaixo, que é a minha base. Minha primeira face. Face 1. Aqui em cima, eu tenho mais uma face. A minha face número 2. Para não ficar muito poluído o meu desenho, agora eu tenho que usar a minha imaginação e a minha capacidade de abstrair para imaginar que se eu tenho aqui um desenho com 4 lados na minha base, então significa que em cada um desses lados aqui sai uma face. Então eu tenho 1, 2 e em volta do meu desenho mais 4, tá? Uma que sai desse lado, sujei toda a minha mão de canetinha. Uma que sai desse lado, outra que sai aqui paralelo, uma lá no fundo e outra aqui na frente. Então, 4 em volta, uma embaixo e uma em cima. Então, quantidade de faces, 6. Espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam aplicar o que foi explicado aqui nos exercícios que vão encontrar aí pela frente. Boa sorte, bons estudos
e até a próxima aula.